Durante quase 2000 anos, milhões de pessoas leram os relatos do batismo de Jesus. É uma das cenas mais conhecidas das Escrituras. Jesus entra na água do Jordão. João Batista cumpre a sua missão e, em seguida, os céus se abrem. Uma voz maravilhosa vinda dos céus é ouvida e o Espírito Santo desce majestosamente sobre Jesus. Mas existe uma pergunta que raramente fazemos. Uma pergunta escondida em um detalhe tão familiar que muitos deixam de percebê-lo. Por que uma pomba? Se Deus desejasse representar força, poderia ter escolhido uma águia. Se desejasse demonstrar majestade, poderia ter escolhido um leão. Se Deus desejasse manifestar o poder, poderia utilizar o fogo ou uma tempestade. Mas Deus escolheu uma simples pomba. Teria sido isto apenas uma imagem passageira ou haveria uma mensagem sendo construída ao longo de toda a história da Bíblia? Quando investigamos essa pergunta, quanto mais a investigamos, mais percebemos que a resposta não começa no Rio Jordão, começa muito antes de João Batista, muito antes do nascimento de Jesus em Belém, muito antes de Abraão. Esta história começa nas primeiras páginas da Escritura. A Bíblia está repleta de imagens que continuam comunicando verdades profundas. O cordeiro nos lembra do sacrifício, o pastor nos lembra do cuidado, o rebanho nos lembra que pertencemos à família de Deus, a videira nos fala da vida que vem de Deus, o leão nos fala da realeza. Nas Escrituras, os símbolos raramente aparecem sem um propósito. Eles carregam significado, eles contam histórias, eles revelam verdades. Por isso, quando o Espírito Santo aparece como uma pomba, vale a pena parar por um instante e perguntar: o que Deus está revelando? Para encontrarmos essa resposta, precisamos voltar ao início, ao princípio de todas as coisas. No início, antes de tudo, antes da história humana, a terra era sem forma e vazia. As trevas cobriam a face do abismo e as águas dominavam aquele cenário ainda inacabado. E o Espírito de Deus pairava, voava sobre as águas, preparando o surgimento da vida, preparando toda a criação. O Espírito Santo estava lá, a presença divina, o começo. E Deus cria a humanidade. Mas o homem e a mulher se afastam de Deus. Muitos séculos se passaram e a humanidade cresceu com suas cidades, seus exércitos, suas guerras e se afastou ainda mais de Deus. Então veio o dilúvio e as águas voltaram a cobrir toda a terra. Mais uma vez, encontramos um mundo mergulhado no caos. E dentro da arca, Noé e sua família esperavam. Os dias se passavam, as semanas se passavam e uma pergunta permanecia: ainda existe uma esperança? Então, Noé envia uma pombinha.
É impossível não perceber a beleza dessa cena. Depois das águas, depois do juízo, depois do sofrimento, uma pombinha surge anunciando a esperança. E ela retorna e, trazendo no bico, ela traz algo simples. Uma folha de oliveira, um pequeno sinal, mas suficiente para anunciar uma grande verdade. O julgamento havia ficado para trás, a vida havia retornado, um novo começo estava surgindo. E a humanidade se multiplicou, criou e destruiu novos impérios. E novamente se afastou da presença de Deus. Porém, a história bíblica continuou avançando. E Israel recebe a lei de Deus. Um sistema de adoração é estabelecido. E mais uma vez a pombinha aparece no cenário. Diferente dos animais maiores utilizados no sacrifício, a pombinha podia ser oferecida até pelas pessoas mais humildes, até pelos mais pobres, até por aqueles que possuíam poucos recursos. A presença da pomba no culto lembrava que a aproximação de Deus não estava reservada apenas para os poderosos. A graça e a misericórdia de Deus alcançavam também os simples, os esquecidos, os que tinham pouco a oferecer. Perceba que a criação, o dilúvio, o templo, talvez pareçam histórias separadas, mas Deus estava construindo uma mensagem, peça após peça, até que chegaria o momento em que tudo começaria a fazer sentido. Os séculos continuaram passando, impérios surgiram, impérios desapareceram, profetas falaram, gerações nasceram e partiram, mas a promessa do Messias permaneceu viva. Então, nas regiões áridas da Judéia, surgiu um homem diferente. Seu nome era João Batista. Sua mensagem era simples, seu chamado era urgente. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, e multidões vinham para ouvi-lo. Mas João sabia que a sua missão não era apoiar e apontar para si mesmo. Seu propósito era preparar o caminho para alguém maior, alguém que estava prestes a ser revelado. Então, Jesus chegou ao Jordão. Aparentemente era um dia comum, as águas seguiam seu curso, as pessoas observavam. João continuava batizando, mas aquele dia mudaria a história para sempre. Jesus entrou nas águas, foi batizado, e quando saiu dela, algo extraordinário aconteceu. Os céus se abriram e uma voz maravilhosa foi ouvida nos céus. Deus dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. E então, algo aconteceu que merece toda a nossa atenção. O Espírito Santo desceu sobre Jesus, não como fogo, não como uma tempestade, não como uma águia, e muito menos como um leão, mas como uma simples pomba. E naquele instante, todas as peças da história começaram a ser aproximadas uma das outras. Agora tudo faz sentido. Agora, quando olhamos para trás, percebemos que talvez nada tenha sido por acaso. Na criação, encontramos o Espírito Santo pairando sobre as águas.
Nos dias de Noé, encontramos uma pomba anunciando um novo começo depois das águas. E agora, nas águas do Jordão, encontramos o Espírito Santo descendo sobre Jesus na forma de uma pomba. São imagens diferentes, são momentos diferentes, mas todas apontam para uma mesma verdade. Deus está trazendo vida. Deus está trazendo renovação. Deus está trazendo restauração. É interessante observar aquilo que Deus não escolheu. Ele poderia ter escolhido um símbolo de conquista, um símbolo de força militar, um símbolo de domínio, mas não escolheu. Ele escolheu uma pomba, uma ave que não impressiona pela força, não inspira temor, não domina pela violência, e é justamente por isso que comunica algo profundo sobre a maneira como Deus age. O Espírito pairando sobre as águas da criação continua produzindo vida onde existia somente o vazio. A pomba de Noé anunciando a esperança de um recomeço. O Espírito Santo continua trazendo essa esperança. A pomba apareceu como um contexto de purificação no templo. Por isso, a pomba aponta para algo maior do que ela própria. Ela aponta para o modo como Deus age, com firmeza, com poder, mas também com graça, com misericórdia e com transformação. Mas essa história maravilhosa não termina no Jordão, porque o mesmo Espírito Santo que pairou sobre as águas da criação, o mesmo Espírito Santo que trouxe a esperança para Noé, o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus, o príncipe da paz, continua operando ainda hoje. Talvez exista alguém enfrentando um tempo de incerteza. Talvez exista alguém que procure um novo começo. Talvez alguém que esteja cansado, desanimado ou tentando reencontrar a direção para a sua vida neste caos, nessa tempestade, nesse dilúvio, mas a pomba ainda traz a lembrança, ainda traz a presença do Espírito Santo, porque nos lembra que Deus não abandonou a sua criação. A presença de Deus continua agindo, o Espírito Santo continua renovando, continua restaurando, continua trazendo vida onde tudo parecia perdido, esperança onde não havia mais e recomeço onde muitos enxergam apenas o fim. Quando iniciamos a nossa jornada, fizemos uma pergunta: por que o Espírito Santo apareceu como uma pomba? Ao percorrer as páginas das Escrituras, descobrimos que a resposta não está no formato de uma ave. A resposta está na mensagem que a Bíblia carrega ao descrever o voo do Espírito Santo, nos fazendo lembrar que Deus traz vida. Ao descrever o retorno da pomba, nos mostra a esperança e o recomeço. No Templo de Israel, nos lembra a aproximação entre Deus e o homem. No Jordão, nos lembra a presença do Espírito Santo sobre Jesus, o príncipe da paz, essa paz que Deus nos dá. Foi por isso que Deus escolheu este símbolo,
Porque a pomba não fala de um poder que intimida, não fala de uma força que oprime, não fala de conquista pela violência. Ela fala da presença de um Deus que transforma, da esperança que renasce, da vida que surge novamente, da graça que continua alcançando os corações. E talvez a pergunta mais importante não seja por que uma pomba? Talvez a pergunta mais importante seja o que o Espírito Santo deseja realizar na minha vida hoje. Porque o mesmo Deus que trouxe ordem ao caos na criação, o mesmo Deus que trouxe a esperança após o dilúvio e o mesmo Deus que revelou o seu Filho às margens do Rio Jordão, continua chamando pessoas para ter uma vida transformada por sua presença. Que essa verdade permaneça no teu coração, hoje e todos os dias. Amém.